Bom, pessoal, são 18h35, vamos começar então o nosso webinar, né? Bom, pessoal, meu nome é Carlos Barbosa, eu sou o CTO da IBCyber, né? Empresa voltada para a área de segurança da informação, cibersegurança. E os nossos convidados de hoje são o Luiz Fernando, da TNB Studio, né? Especialista na parte aí de segurança, e o Klaus Lacerda, da Nimbus Network, também outro convidado especialista nessa área. Muito obrigado pela presença. Você quer se apresentar um pouco, Valeu. Luiz? Fique à vontade. Bom, pode ser. Bom, então, como o Barbosa comentou, acho que já aí há mais de 15 anos a gente vem metido com tecnologia. Sou da área de desenvolvimento de sistemas, né? Sempre gostei disso e acabei me envolvendo muito com a parte de segurança, enquanto ainda isso era um pouco ainda visto como uma lenda. Era algo assim, putz, é coisa de filme e tal. E no meio disso acabei entrando, conhecendo o Klaus, né, no meio do caminho. O Klaus, a gente já trabalha juntos há muitos anos mesmo. Desde que 2010, 2011, né? Por aí, isso mesmo. Assim, é uma coisa que acabou somando, né, o tipo da área de desenvolvimento com infraestrutura e acabamos, hoje em dia, né, entrando um pouco mais forte com essa parte de pentest, da parte de análise de vulnerabilidade de sistemas, análise de perfil e etc. E aí, somando com o trabalho do Klaus. Eu trabalho com tecnologia também há mais ou menos uns 17 anos, né? Eu sempre fui entusiasta, principalmente na parte de tecnologia open source. Então, desde, sei lá, 1998, 99, trabalhando com Linux, conhecendo Linux já, né? E desde então, crescendo mais e mais nessa área, né? Focando muito na área de security. Isso. Aí, nos últimos anos, como cresceu muito essa demanda, e começou com questões mais simples, como um site lento, uma verificação ali, uma verificação aqui, e as coisas começaram a dar numa proporção que, hoje em dia, a gente ouve falar em empresas assim, gigantes sendo invadidas o tempo inteiro, ou até mesmo na nossa cidade, Curitiba. Então, clientes muito próximos, empresas muito próximas, clientes que você acaba vendo com problemas. Todos os dias temos um caso novo, né, Luiz? Todos os dias. Tentativa de ataque, ou a sucessão conseguiu atacar realmente, ou foi só uma tentativa, ou infectou tudo, ou infectou metade, atrasou algum procedimento, travou algum lugar. Muito bem. E acho que tudo isso é justamente ferramentas como o cara que vai poder dar esse auxílio, né? Acho que esse é um grande ponto. Bem, eu também já trabalho há algum tempo nessa área. Em verdade, a minha formação é em engenharia elétrica, né? Eu fiz uma pós em engenharia de software, depois pós em segurança da informação, mestrado em tecnologia, porém, todo esse conhecimento, às vezes, não é páreo para um menino de 12 anos atrás de um computador durante a madrugada. A gente sabe que isso é realidade, não é verdade? Então, assim, a gente segue muito o que a academia, né, define como procedimentos, normas, né? A primeira certificação Linux foi em 99, né? De lá para cá, várias versões, né? Quer dizer, em 1990 eu já montava computador, né? Os primeiros aí, né? Então, assim, já sou da época do hardware do 286, né? E depois disso a coisa evoluiu muito, né? Hoje a gente tem aí no nosso celular uma capacidade de processamento 1000 vezes maior do que aquele. Na década de 90, 80, a gente falava de rede novel. Rede novel. Era não tem rede novel. Protocolo IPX. Eu não era nem nascido ainda, mas eu ouvi dizer. Protocolo IPX, SPX, a gente usava bastante. Sim. Vamos lá. Pessoal, então, assim, o objetivo do nosso webinar é falar sobre essa análise de vulnerabilidade e as ferramentas de pentest para a web, né? Tá? Enquanto a gente fala, né, como a gente falar aí, né, sobre nuvem, né, hoje a moda é falar, estou migrando meu sistema para a nuvem, meu sistema está na nuvem, o aplicativo está conectado na nuvem, né? Aí o menino pergunta para o pai, né? Pai, o que são feitas as nuvens, afinal de contas, né? Então, a maior parte deles são servidores Linux, né? Isso é verdade? E o que são, então, essa nuvem? O que é essa nuvem? A nuvem está aqui, ó. A nuvem é um data center que está em algum lugar, provavelmente muito longe da sua casa, né? Muitas vezes, nossas aplicações rodam em lugares diversos, né? Às vezes, você contrata um serviço da Amazon Web Service e a tua aplicação pode estar em algum lugar nessas nuvens aí, né?
servidores ou no Brasil ou fora do Brasil, etc., né? Então, há que se preocupar com isso, né? Mas por que a gente acabou migrando, então, para a nuvem, né? Por que nós fomos para a nuvem, né? Poxa vida, hoje você contrata uma infraestrutura como serviço, né? O IaaS, contrata uma plataforma como serviço, você contrata um software como serviço, não é verdade? Então, tudo isso se tornou praticamente necessário em função de quê? De você ter o e-commerce, né? Porque as pessoas têm que ter alta disponibilidade do e-commerce, então você coloca isso dentro de um data center que tem tier 4 lá, né? Um alto nível de redundância e disponibilidade, né? Muito melhor que deixar um servidor na tua empresa, que faltou energia, choveu, você fica fora do ar. Então, as nuvens, vamos dizer assim, oferecem essa alta disponibilidade. Então, em função do crescimento do e-commerce, do e-learning, né? Do backup de storages, né? O próprio governo hoje é digital, né? O e-govern, né? Você tem a capacidade de quê? De escalabilidade. Você pode escalar os recursos que você precisa. Um servidor superdimensionado. Você vai fazendo o servidor se adequar à demanda, né, de requisições dos teus clientes, na verdade. Você tem a questão da acessibilidade, mas tudo isso traz aqui para o lado direito nosso aqui a questão da segurança, que nem sempre o provedor pode te garantir a segurança, na verdade. Muitas vezes não vai ser possível. Então, como é que nós lidamos com isso, né? Lidamos pensando em fazer ações preventivas, né? Muito mais do que corretivas. Vamos falar algumas métricas aqui, tá? Eu separei algumas métricas, o último relatório da Hardware, né? Então, assim, ataques a aplicativos web. Poxa, o número de solicitações de bloqueio de aplicativos maliciosos cresceu 88% de 2020 para 2021. É um aumento brutal, né? Os ataques utilizando localização previsível de recursos, né, foram responsáveis por quase metade dos ataques. Aquilo, Luiz Fernando, estava explicando esses dias, né? Eu já sei onde é que o pessoal guarda as pastinhas que eles guardam, eu já sei a estrutura, tem lá minhas word lists, eu já sei onde é que o pessoal guarda o /config, o barra resources, né? Então, assim, o ataque a esse tipo possível de localização de recursos aumentou muito, né? E outra informação importante aqui, né, da OSWAP, a invasão de logins e os ataques de injeção representam 3/4 de todos os ataques registrados em 2021. Essa questão de invasão de logins cai muito naquilo que o Luiz falou a respeito de engenharia social, né? Muitas vezes as pessoas misturam, né, digamos, informações corporativas com pessoais. Então, ele recebe um login, um e-mail da empresa e vai lá e se cadastra no Facebook com aquele login, né? Então, assim, isso é uma exposição de dados, né, Luiz Fernando? E, às vezes, usa a mesma senha que ele usa na empresa, ele usa num software externo. O reuso de senha é um dos problemas maiores. Outro problema grave. Exatamente. E, geralmente, esses e-mails, eles acabam sendo públicos. Às vezes, está no site da pessoa, da instituição, e qualquer um que entre no site faça alguma busca. Ou um ataque de força bruta, né? Ou um ataque de força bruta, ou muitas vezes usando o famoso John the Ripper, né? consegue quebrar senhas fracas, ou baseada em dicionário, baseada em tentativas. Exatamente. Tem vários tipos de testes. E tem ferramenta de scan agora também, que ele consegue varrer vários URLs de busca, como tem muito motor de busca agora, Google, Bing, DuckDuckGo, montaram ferramentas já para fazer, não é mineração, farm, né, que é buscar as informações externas. De automatizadas, externas em vários lugares, com aquela mesma base de informação. Você busca o nome da pessoa e o sobrenome, ponto, às vezes já é o suficiente. E os e-mails são geralmente padrões, nome, ponto, sobrenome. Aí a pessoa vai lá, vamos tentar nome sobre... Vamos começar. Exatamente. O que se identificou também nesse relatório? Que a maioria dos ataques teve origem nos Estados Unidos e na Rússia, seguido pela Índia, Reino Unido e Alemanha. Porém, esse país de origem não corresponde necessariamente à nacionalidade do ator ou do grupo que faz a ameaça, porque o pessoal pode utilizar algumas técnicas aí, né, Luiz? Quais são essas técnicas que estão mascarando, né? Mascaramento de IP, né? SP spoofing, né? IP spoofing, etc, né? A Rússia, principalmente, é campeã em privacidade. Como as redes são mais fáceis, são mais fáceis. Eu acho que, assim, Rússia e China... a China, no caso, não tem esse problema interno, né?
mas em questão de problema, que vamos dizer assim, que a gente cruza o tempo todo com eles em rede, com ataque, é China, Rússia, Índia, República Tcheca, são lugares assim que são famosos, né, por terem grupos específicos que ficam fazendo ataque o tempo inteiro. Assim. Então, principalmente com softwares open source, como o Klaus comentou, né? WordPress no caso e dos etc. Estados Unidos, às vezes o IP não é nem uma máquina virtual, às vezes o IP é de uma pessoa de casa mesmo, porque como a internet nos Estados Unidos é tão acessível, existe muito hacker de roteador. Às vezes a pessoa está infectada, ela nem sabe, porque é um botnet, ou alguma coisa mais... O pessoal Os famosos zumbis, né? O pessoal baixa um torrent, está baixando o filme e não sabe que a máquina dele já virou um zumbi. Máquina zumbi, de roteador é comum. São poucas pessoas em casa que trocam o usuário e senha do roteador. Geralmente é o admin, o 9268. Assim, se tornam-se máquinas zumbis e muita gente usa isso para forçar ali ataque de DDoS, muita coisa acaba acontecendo com tropas que você nem sabe que você está sendo usado para isso, ou minerar Bitcoin no teu computador. Tem mais esse detalhe também. Usar o teu processamento, né? Bom, algumas métricas aqui também, que existem mais de 15 mil vulnerabilidades aí registradas no CVE, né? Que é um registro das vulnerabilidades já expostas, né? Comumente expostas, né? Já conhecidas, né? Sim. E mais de 1.000 vulnerabilidades conhecidas e brechas de infraestrutura de servidores, plataformas e aplicações, fora CVEs, né? E ainda por cima, o WordPress, que é uma das plataformas mais usadas para geração de conteúdo, blog, etc., tem mais de 5.000 vulnerabilidades conhecidas, né? Então, assim, passa por uma série de preocupações, até a questão do security by code, né? Você fazer um código que seja seguro, né? De você realmente ter uma garantia de que o que você está desenvolvendo, quando você publicar, vai estar seguro. Se você puder fazer um pen test, uma análise de vulnerabilidade no teu ambiente de desenvolvimento, antes de você botar em produção, você tem muito menos chance de ter problemas, na verdade, Luiz? Com certeza, né? Isso, você precisa sempre estar atento com aquilo que você está soltando, update, o que você está fazendo, desenvolvendo, às vezes muda as pessoas internas, você não consegue controlar. Mas como é que faz isso, né? Você ter uma ferramenta que te acompanha, você fazer isso manual, cara, olha... E o tempo que você perde, né? Uma coisa que e aí o Klaus tem que ser automatizado, né? Klaus lança uma versão nova lá do produto, tem a vulnerabilidade do Zero Day, né? Como é que você vai detectar isso aí? Você não vai ficar fazendo teste a cada novo deploy que acontece, né? Sim. O tempo e todo às vezes a não manual. É só da aplicação, né? Também, é do SEO também. Então é um conjunto de canivetes suíços. Sim. A gente precisa de uma ferramenta como o Kairon para fazer scan de aplicações próprias ou open source internas, mas a gente também precisa dessa base de dados do CVEs das próprias empresas, como Red Hat, Microsoft, SUSE, para poder saber a vulnerabilidade do SEO. Às vezes a vulnerabilidade do SEO interfere na aplicação também. Que é da infraestrutura, né? Muitas vezes do servidor, do web server, do Apache, alguma coisa assim, né? Então, exatamente. Tem uma coisa também, né? Teve uma coisa soma outra. Bem famosa em Apache, inclusive, que ele atacava os proxies reversos. Era uma vulnerabilidade de criticidade 9/10, se eu não me engano, 9.9. E da 4.1. Dois módulos do Apache, o Lua e o proxy reverso. Não tinha pacote disponível. No nosso caso, a gente teve que pegar o pacote direto da Apache e compilar ele para a última versão para colocar no SEO, que justamente era um SEO de alta criticidade. A aplicação não era um problema, mas era o SEO, era a infraestrutura. Então, assim, você pode ter um software, entre aspas, o mais seguro possível, mas se tua infra for furada, meu amigo, já era. Não resolve nada. Não adianta. E às vezes a gente não as pode duas esperar o update do fornecedor. A gente às vezes tem que tomar ação imediata internamente mesmo, porque se a gente esperar o fornecedor, dependendo do que for, já é tarde demais. Precisamos de ferramentas, né? Sim. Então, dando um exemplo aqui de network mappers como Nmap, ou scanner de vulnerabilidades aí dessas vulnerabilidades mais conhecidas, injeção de SQL, remote code execution, cross-site scripting, etc., né? Então, como é que você vai conseguir testar, muitas vezes, realizar em poucos dias que você tem para fazer um deployment novo, né? Às vezes poucas horas. Às vezes poucas horas, exatamente. Porque você fazer um teste aí de XSS manual é uma coisa que demora. Injection, você tem que achar o formulário, testar, ver se
passos básicos. Está autenticado, não está autenticado, o cara está passando um parâmetro na URL, aquilo está aberto, ele aceita... formulário, né? Qualquer coisa. Assim, né? Então, assim, ele gera um processo muito volumoso. Apesar de a gente ter uma noção para onde ir, cara, você tem que fazer um checklist do tamanho, assim, sabe Deus quantas páginas de checklist, você fazer um por um, você vai levar 2 semanas para fazer. A ferramenta, ela dá um mapa para a gente, de onde que a gente vai seguir as orientações e, em tese disso, com um panorama completo. E automatiza esse processo. Então, por exemplo, se você pegar o trabalho do Red Team, mesmo que esse Red Team seja a mesma pessoa que faz o Red, o Blue e o Purple, né? De manhã ele é Red Team, de tarde é Blue e de noite ele é Purple, né? E não consegue dormir daí, né? Sim, não dorme mais. É White, né? Então, esse cara tem que ser multitarefa, muitas vezes, né? Nenhuma ferramenta vai substituir a capacidade cognitiva e a experiência do analista de segurança. Isso a gente sabe, né? Porém, uma boa ferramenta ou um conjunto de ferramentas, uma caixa de ferramentas, pode ajudar e muito uma organização, porque ela fornece um pouco de metodologia, né? Tá? Você cria uma metodologia para isso, foi pensado para ter uma metodologia, e você aumenta a sua produtividade, você consegue fazer mais em menos. Aqueles testes triviais, já faz, né? E se você tiver um relatório, né, emitido automaticamente, que é mais uma das dores que o cara tem, né, de emitir um relatório, beleza, fiz todos os testes, agora botar no papel, né? A vulnerabilidade que eu encontrei, o nível de severidade dessa vulnerabilidade, qual foi o payload, qual foi a resposta, né? Qual que é o impacto que você tem sobre a aplicação, sobre a disponibilidade e como remediar, né? Então, se você tem isso, você consegue, ampliar em muito o teu horizonte aí, né? E assim, né, ele encurta um passo, até a gente estava conversando esses dias, eu e o Klaus, a gente teve uma outra aplicação para a gente fazer uma análise, e a gente identificou, assim, vamos ver, é Apache, tá, então é Apache. Vamos tentar ver qual é a versão da Apache. Os caras estavam na 2.438, né, que tem uma vulnerabilidade famosa, que foi corrigida na 5.2. Exato, ela foi corrigida no 5.2. Mas, assim, a empresa que está utilizando não sabe disso. Por quê? Não tem uma pessoa especializada lá dentro. Uma ferramenta, né, de scan, ela já bate na hora e fala, opa, isso aqui já é problema, amigo. Tem que cortar a versão. Ela vai detectar Apache 2.442. Ela vai ver o CVE. Opa, pessoal, teve um CVE há 2 meses atrás. Tem que correr. Só que, assim, a gente fazer isso manual é complicado, né? Em alguns clientes que a gente atende, a gente passou por isso no sistema operacional. Quando a gente lançou tudo bonitinho, quando a gente foi ver, tinha uma falha naquilo que não era uma falha de segurança específica, mas era uma falha que podia derrubar o sistema. A gente teve que ir lá, compilar, mexer nisso, mas tudo isso tem sentido que uma ferramenta ela pode te entregar, né? O Kairan, né, é uma ferramenta de scanner de vulnerabilidades e faz pen test também, né, para web. Ele roda na nuvem, inclusive, né? Eu convidei vocês para testarem, vocês tiveram a oportunidade de rodar aí, né, e avaliar, né? Então, nós vamos apresentar agora para o pessoal como é que a ferramenta funciona, né? E aí vocês vão poder tecer os comentários de vocês, né, sobre o que vocês acharam do produto aí, tá? Vamos lá. Então, tá aqui, né, o nosso Kairan. Ele está rodando sobre tem alguns scans aqui, né? Sim. Tá? Tem aqui alguns scans rodando. Opa, já pediu para mim fazer um login, porque a gente ficou muito tempo sem usar, né? Sim, então já pede fazer o login. Por uma questão de segurança, inclusive, ele derruba sua sessão. O legal é que ele já tem token de autenticação e captcha. Já são 2 fatores de autenticação. E ele te gera, inclusive, uma senha temporária, né? Apesar de ser uma coisa que a gente se incomoda, a gente sabe que é chato, e muita gente, quando você vai logando, né, Barbosa, tem muita gente que, evita utilizar, né, 2FA, 2 fatores de autenticação e tudo mais. Mas, assim, são coisas que a gente precisa utilizar, então, porque sem isso, cria um furo. Só para o pessoal saber por que foi preenchido tão rápido aqui, eu uso um cofre de credenciais. Então, as minhas credenciais ficam guardadas dentro de um cofre, né, para que não possam ficar expostas. Se alguém invadir minha máquina, também não vai conseguir pegar as credenciais. Isso é uma medida de segurança importante também, né? Pessoas pensarem em ter um cofre de credenciais. Com certeza. Veja só, além de você ter um cofre, né, o cara ele te oferece uma OTP. O que é uma OTP? É One Time Password. Ou seja, ele te envia uma configuração, uma senha temporária, que ela tem um limite para expirar,
se você não logar, ela te derruba. Então, além de precisar das suas credenciais e um token, você ainda tem uma senha temporária que você valida no teu e-mail. Então, é o tipo de processo que as aplicações precisariam cada vez mais ter. Sim, isso que você falou, Barbosa, é um ponto importante só desse cofre, porque muita gente acaba salvando as coisas no Chrome, no Firefox, no Edge. Isso é um problema muito sério. Isso quando não sair da empresa. Oi? Quando não é no arquivo, no desktop, senhas. Que é um pouco pior ainda, né? Exato. Mas assim, não faça, não utilize, vá atrás de um cofre, coloca no Google ali, um cofre bacana, cofre de senhas, de cartões e tudo mais, Sim. que é uma coisa que você vai ter uma senha mestre e você vai ter, por um outro lado, né, uma forma de você assegurar tudo que você tem aí Até fazendo uma adendo a esse cofre de senhas, tem empresas que têm cofres internos. Hoje, os aplicativos de cofre, a maioria é em cloud, mas eles já estão vendo a possibilidade do próprio cliente querer ter o seu cofre interno na própria empresa. Por uma questão, às vezes, de compliance de cada empresa, né? Falar, não, eu quero ter o meu cofre é interno, ele não vai ser em nuvem, por compliance, né? Aí cada um define sua regra de segurança. Então, tem muitas empresas de cofre de segurança que estão dando opção em cloud e on-premise. Eu achei bem legal isso. Então, aqui tem um exemplo, né, de um teste que está sendo feito, tendo um cliente que vocês pediram, né? Sim, e aí vocês sabiam as vulnerabilidades, já trabalharam em cima delas, inclusive, né? Tá? Então, isso aqui já não é um risco, né, para eles, mas aqui ele já mostrou as vulnerabilidades de alto risco, de médio e de baixo risco, né? Tá? E aí, quando você vai, por exemplo, num determinado vulnerabilidade, ele vai te mostrar lá, né, o que é aquela vulnerabilidade, né? Tá? Qual foi a requisição que foi feita, né? Qual foi a resposta que você teve, né? Tá? E qual que é a origem daquele problema, né? Tem lá do mito. Uma referência, né? Uma referência, uma referência daquela exposição ali, né? Daquela vulnerabilidade. É uma base de dados do CVE pública. Até para o pessoal saber que isso é legal do CVE. Ele é uma informação pública que qualquer um pode consumir ela. Tem vários sites, cada um com sua base de dados própria. É quase que um open source de vulnerabilidades. Sim. E deixando claro, assim, isso é uma coisa muito boa e, por um lado, é uma coisa muito perigosa se você não ficar atento. Por isso que é importante sempre você manter principalmente quando tem uma CVE conhecida, mantenha ela longe do teu sistema, do teu ambiente, porque, da mesma forma como a gente comentou do Apache, né, dessa versão, quem conhece isso sabe que pode atacar por esse viés. Então, você não pode manter, em hipótese alguma, isso sem esse update, vamos dizer assim. Sim. Acho que é um negócio importante. Geralmente, uma das páginas iniciais que eu carrego no meu navegador é justamente uma página em CVE para ver as últimas atualizações de qualquer aplicativo que possa estar no mercado mais conhecidos, né? Antes do café da manhã, né? Exatamente. O meu jornal ver as vulnerabilidades do dia. Sim. Às vezes até na madrugada, que esse dia a gente estava conversando, começou a surgir uma nova vulnerabilidade de Java, por exemplo, que é uma coisa que ela é tão perigosa de qualquer desenvolvedor, né? Tira. Você comentou comigo, né? Você comentou comigo. Isso. Não só tira o sono, como tira o emprego, cara, dependendo do que acontecer, entendeu? Sim. Então, assim, tem que ficar esperto, né? É uma obrigação do programador ele ter, sim, um conhecimento e uma preocupação muito grande de como isso é transitado, como isso é assegurado. Ele consegue analisar aqui toda a informação que tem no site, né? E que é legal, gerar um reporte, né? Gerar um relatório, né? Então você consegue ter relatório detalhado de todas as vulnerabilidades, né? E como remediar, inclusive. Ele diz para você, te dá a dica, né? Olha, aqui, para você resolver isso aqui, atualiza o teu servidor, desabilita o TLS 1.0, né? Às vezes não é possível, né? Mas às vezes né? Então, cada caso é um caso, né? Existem casos, acho que isso é uma coisa bacana, porque existem falsos positivos, né? Existem coisas que são daquele ambiente que a gente não consegue contornar. Vou dar um exemplo. Aqui está dizendo que você tem que atualizar a versão do teu back-end, do teu servidor. Mas não é possível fazer. Para você, então, aqui, você pode marcar como falso positivo, tá vendo? Isso, Se você, por teu caso, você precisa do TLS 1.0 ativo, porque você precisa disso, você marca como falso positivo. No próximo scan do teu site, ele não vai mais marcar o TLS 1.1 como sendo uma vulnerabilidade, que você aceitou isso na tua estrutura, né? Sim. Por exemplo, ali, você tem sistemas legados que utilizam .NET 2, 3,
PHP 5.2, 5.4, 4.0. Então, são coisas que a gente sabe que é um mundo muito complexo de vulnerabilidades, porém, existem soluções Linux, principalmente, que eles te dão esse suporte, eles pegam essas versões muito desatualizadas e mantêm isso vivo, atualizam, criam patches de segurança, né? São empresas privadas que fazem isso. Então, existe essa preocupação. A gente tem N clientes nossos, principalmente indústrias, empresas muito grandes, que ele acaba tendo um sistema muito antigo, né? Ele foi feito, assim, em 2004, 2005. Como é que você vai simplesmente derrubar o sistema e criar um sistema novo inteiro? Não funciona bem assim, né? E portar ele para versões mais novas também não é exatamente uma coisa tão simples de fazer. Sim. Então, é algo que precisa ser analisado. É legal do Kyron, ele mostrando a descrição de cada item, né? Coloca o nível de criticidade que ele definiu, qual é o impacto do negócio. Então, isso já dá um relatório bacana para o pessoal de segurança digital, até mesmo para gerar um relatório para a própria diretoria depois. E uma recomendação, né? Exatamente. Como resolver. Eu vou falar, pessoal, essa aqui é a recomendação é tal, mas nosso cenário, porque aí envolve a questão da ferramenta com o analista. Porque a gente não pode levar ao pé da letra tudo que fala ali, né? Porque o contexto, né? Tem o contexto dele. Exatamente. Então, é uma ferramenta delegada, vai encontrar falha de segurança, vai encontrar vulnerabilidade. Então, a gente mapeia isso com a ajuda das ferramentas, né? E fala, pessoal, vamos ter que isolar essa aplicação de qualquer outra, porque se acontecer qualquer coisa, vai acontecer só nela. A gente chama isso de DMZ, né? Então, a zona desmilitarizada, né? Exatamente. Para não reduzir o risco, na realidade, porque não dá para falar que você tenta mitigar o máximo possível o risco, a exposição, né? Exatamente. Isso mesmo. Por exemplo, aí, ele está acusando aí de uma versão desatualizada do jQuery, né? Essa versão aí, ela deve ser meados de 2017, por aí, sabe? Que hoje ele está na 3.6. Esse é um tipo de falso positivo, né? Ela não necessariamente tenha especificamente uma falha de segurança, pode ser que sim, né? Mas às vezes você não consegue simplesmente tirar essa versão e jogar uma versão mais nova, porque tem muita função depreciada, coisas que não funcionam mais, e aí você acaba gerando um problema na aplicação, né? Então, esse tipo de coisa, ela tem que ser estudada, porque quando a gente utiliza isso, né, em prol da empresa que está utilizando, um analista está fazendo a parte de segurança, cuidando do negócio, ele tem que colocar no papel o que dá, o que não dá para fazer e levar o nível de criticidade disso, né? Pô, isso aqui é crítico, não é, dá para fazer, não dá para fazer. Então, isso é importante, a ferramenta traz e o analista precisa fazer. Acho que esse é o papel de ele poder transitar dos dois lados. E olha só, você falou em relatório, daí o relatório que ele emite, né? Tá aqui, o Final Report, em Word, você pode editar ele, né? E aí você pode fazer os seus comentários, né? Tá? Tem todas as informações, né? Sim, exatamente. Isso. Aí tem aqui, por exemplo, o problema que foi encontrado, né? Tá? E aí ele diz como você deve remediar, inclusive, na recomendação, né? Exatamente. Tem algumas, por exemplo, a gente pode colocar um exemplo ali que às vezes não chega a ser uma falsa motivo de uma forma geral, mas para você, por exemplo, o jQuery pode ser que seja uma função que seja vulnerável, mas você não usa essa função. Então ela não faz sentido para você. Por exemplo, saiu uma vulnerabilidade dia 0 do Nginx, do 1.18, se eu não me engano, com autenticação LDAP. É muito específico isso. Eu particularmente não tenho nenhum servidor hoje com Nginx e LDAP junto, rodando. Então é uma vulnerabilidade que não é afetada. Mas se a ferramenta escaneasse, provavelmente encontrar, olha, se você está usando a versão X, ela tem vulnerabilidade LDAP. Eu vou marcar lá na ferramenta do Kyron, no caso, como falso positivo. Por quê? Porque ela não me afeta, eu não uso isso. Aqui tem um exemplo, né? O impacto médio, né? Tá? Com a scripting, né? E a recomendação, que é legal, que ele diz o que você deve fazer. Fica legal, só fica um tanto nessa tela da recomendação. Isso é bem interessante colocar isso, porque algumas recomendações, elas são específicas para edição de código, tipo a do jQuery, você tem que mudar isso na aplicação, mas esse caso específico é de infraestrutura, porque ele está pedindo para adicionar uma header. Então, a gente adiciona essa header onde? No nosso web server, uma Azure, Nginx ou um IS, dependendo de qual for a sua aplicação.
Então, também, é aquela questão do analista saber para quem que eu mando isso? Eu mando isso para a equipe de infra ou eu mando isso aqui para a equipe de dev? Ele vai despachar para quem... Sim, perfeito. Exatamente. Acho que então, o analista ele tem que ter, né, um pé no desenvolvimento e um pé na infraestrutura mesmo. Assim, não, ele precisa ter um intermédio e saber o conceito básico de quem ele precisa e, de fato, bater o olho e ter certeza. Isso é ou não é um falso positivo? Né? Porque muitas vezes a gente olha algumas coisas de cross-scripting e ele dá uma segurança média. Esse HSTS também é bem legal também. É uma função bem legal, o HSTS. Ele permite o seguinte, se o certificado não for válido, ele não deixa passar na página. Vai colocar de uma maneira assim mais já aconteceu em alguns sites. Mais uma camada. Algum site já deve ter visto. E aí tem alguns browsers também que incomodam um pouco isso. Então, por exemplo, tem coisas que não abrem no Safari nem a pau, assim, nem morto. Mas tem que, sei lá, você abre no Firefox para ver se funciona. Firefox. Então, assim, também existe uma parte de proteção, entre aspas, que o browser tenta te fazer, né, para evitar, principalmente aquilo que não vem no payload da tua página, que é o caso do XSS, né? Mas veja só, muitas vezes, como é o caso aí do report que a gente viu, ele coloca o TLS como crítico. Bom, beleza, o TLS é crítico também, ele coloca o cross-script como médium, mas dependendo de como a aplicação for desenvolvida e você conseguir transitar com o JS, né, com o JavaScript no payload da página, ela torna-se uma vulnerabilidade muito perigosa, muito pior do que alguém tentar te derrubar ou fazer alguma coisa pelo teu TLS. Então também vai de avaliar de como a aplicação funciona e como aplica essa falha de segurança lá dentro. Isso é muito importante. Tem várias vulnerabilidades que elas atacam o SSL ou o TLS para você fazer DOS ou DDoS. Qual é a função do DDoS ou DOS? Derrubar a página, colocando de uma maneira prática. Mas, às vezes, o cara não quer derrubar a página, ele quer capturar alguma informação. Então, para ele não é interessante que o site fique fora. Então, ele nunca vai fazer um DDoS. Ele vai tentar interceptar. Então, mas pode ser que a ferramenta diz que o DDoS é mais crítico do que o XSS. Depende. Exato. Depende do vetor de ataque. A ferramenta ela não consegue deduzir isso para você. Ela vai olhar num cenário do contexto. Ele não sabe qual vetor de ataque vai ser utilizado. Exato. Mas isso nenhuma ferramenta, né? Nunca vai existir, creio eu. Não vou dizer nunca, mas não existe. Por enquanto, por enquanto, ter uma forma de você fazer sem alguém analisar, né? Então, às vezes você conhece uma falha de segurança naquele sistema que ferramenta nenhuma nunca vai pegar. Mas você sabe qual ela é, porque ou você estava lá quando ela foi feita, ou você acabou descobrindo, e isso é uma coisa muito comum, né? Acontece, principalmente em softwares como WordPress, é uma coisa que acontece muito. É falha de negócio, não chega nem a ser uma falha de segurança, é uma falha de negócio que se torna uma falha de segurança. Então, uma URL exposta para a ferramenta, ela não vai encontrar, ela fala, isso aqui é uma URL, deu get, deu 200. Mas é uma informação. Muitas vezes o cara fica minerando lá, né? Fica minerando. Isso que o Klaus falou. De repositório. Isso que o Klaus falou é uma coisa importante, porque a gente testando uma vez, né, a gente fez um teste de pentest numa empresa que solicitou para a gente, né, um cliente que a gente executou, e quando a gente entregou para ele a senha de uma coisa que ninguém nunca mais deve usar, que é uma FTP, senha de banco de dados, senha de acesso de cliente, ele falou, cara, mas como que vocês encontraram isso? Muito simples, a gente fez um get específico, a gente tem as nossas formas de executar isso, e a gente achou um arquivo de log com backup lá dentro. E a gente pegou o arquivo de log e fez o quê? Leu, só isso. Sim. Achou o usuário, achou senha, achou tudo. Então, assim, achou os arquivos, os endereços que eles jogam hash na URL para você não conseguir acertar aquela URL, mas estava no log. Baixou o arquivo de configuração de banco de dados. E às vezes o cara nem percebe que isso foi feito por alguém, né? Nem foi o cara que administra às vezes. Dificilmente percebe. É por isso que essas ferramentas são importantes. Porque ela encontra isso para a gente e te traz, ele vai falar assim, bom, isso não é uma falha, é um arquivo TXT que eu encontrei. Mas não é bem assim, ele não consegue entender o contexto do TXT, o humano consegue, o analista consegue. Então isso é um ponto também importante. Essa questão do Sub-Resource Integrity aqui, esse é quando você tem um terceiro, né? Sim. Que fornece conexões, é isso? Isso. É que assim, o que ele quer dizer especificamente, né? Quando a gente tem lá um arquivo que a gente sobe em CDN. Por exemplo, o jQuery, vamos usar o jQuery que a gente viu agora há pouco. Você utilizar o jQuery dentro do teu serviço, né, na tua máquina, do teu sistema, você compilar ele internamente junto com os teus scripts e colocar,
legal, tem um funcionamento, é bacana, você garante que aquilo sempre vai funcionar, porque a tua aplicação está no ar. Quando você utiliza um CDN externo, você de fato, entre aspas, aí vem o falso positivo, você corre um risco do quê? De você estar carregando um arquivo dentro do teu sistema que está vindo de um outro servidor. Foi hackeado lá fora. E se alguém invadir aquilo? A questão é, quando você utiliza uma CDN, você precisa buscar software, né, e serviços de segurança mesmo, que são seguros. A gente utiliza a CDN do Cloudflare. Pô, o Cloudflare é um dos maiores WAFs do planeta, entendeu? De longe, ele é um dos mais utilizados no mundo. Então, assim, é mais fácil que ele invadir o Cloudflare para encontrar esse arquivo e acessar sites, ou ele invadir o teu serviço, entendeu? Então, assim, eles criam barreiras. Isso é um tipo de falso positivo. Mas tem, por outro lado, de empresas menores. A gente também já viu esse caso com uma empresa brasileira que a gente atendeu. Eles tinham um sistema que eles desenvolveram em Florianópolis, e esse sistema, ele carregava arquivos de terceiros. O terceiro, provavelmente, ele tem uma capacidade muito maior de ser invadido. Se ele for invadido, pode escrever que você vai ter problema. Você está carregando coisas de terceiros dentro que você não confia. Isso é importante, que eu estava escutando um analista hoje comentando sobre isso daí, no outro webinar que eu assisti, que falava sobre o SLDC, né? SDLC, Software Development Life Cycle. Então, hoje é muito mais fácil você inserir um código malicioso no ciclo de desenvolvimento do software, como você comentou. Eu pego uma parte de um código-fonte em um lugar lá, eu contamino lá. E tem acontecido muito isso, né? Inclusive de atualizações de sistemas operacionais, de smartphones, e também de sistemas operacionais aí que são conhecidos, né? Não podemos dizer o nome, né? Mas sim, a gente tem todo dia, a gente recebe, o cara vai lá, às vezes instala um malware junto, né? Uma atualização do sistema operacional, de um patch, do hotfix, alguma coisa assim. Então, é a preocupação do ciclo de vida do que você comentou. Um provedor de conteúdo externo, ele é uma vulnerabilidade, você tem que garantir que ele não vai ser um ponto de falha. Eu tenho um exemplo muito grande disso, não colocar nomes específicos, né, mas de uma empresa, de uma petrolífera muito grande que tem no Brasil também, e que eles faziam o quê? Algumas pessoas internas da empresa, elas usavam um pluginzinho do Chrome. E o que aconteceu? Esse plugin ele foi invadido. Esse plugin teve o serviço, né, hackeado. E o que acontece? Eles estavam utilizando, quem utilizava esse plugin, eles estavam consumindo os dados do browser, tudo que você digitava. Então, isso virou espionagem. Mas eles fizeram propositalmente. Qual era a forma mais fácil de atingir a empresa? Pô, eu descobri que existem funcionários que utilizam essa extensão. Eles conseguiram invadir a extensão porque era o braço mais fraco. Entendeu? E, de fato, fizeram espionagem. Então, esse tipo de empresa, ela tende a fazer o quê? Ela tende a desenvolver o que o Klaus falou. Ela tende a desenvolver tudo que é dela. Ah, você vai usar um Trello para você poder fazer? Não. Então, eu vou desenvolver o meu Trello aqui dentro. Eu vou desenvolver o meu Kanban aqui dentro. Você precisa de um ferramenta CRM? Não, eu não vou trazer de fora. Eu vou fazer uma ferramenta para você. Então, elas fazem isso in-house para evitar esse tipo de situação. Porque quando você é um alvo muito grande, eles vão atrás da forma mais fácil de conseguir acessar você. Até fazer um adendo com isso, né? É por isso que o open source tem crescido bastante ultimamente. Sim. Porque você acaba fazendo um fork de um projeto, então eu vou clonar o projeto do Nginx e vou montar um Nginx focado no código que eu baixei hoje. Então eu vou fazer toda a análise do código e a partir de dentro de casa eu vou fazer minha versão do Nginx. Quem faz muito isso, não abertamente, mas ela sempre está no braço com o open source, é o próprio Cloudflare. Então eles liberam muitas ferramentas open source para uso para o público, porque ela confia no código. Porque ela o código é aberto, ela consegue ver o que está acontecendo. Eles vão dizer assim, a partir da minha versão, você está mais seguro, eu te garanto isso. E são empresas renomadas, né? Você está sempre atualizado, né? Está sempre atualizado. Esse detalhe, né? E é aberto, então se você tem dúvida, está lá o código. Isso é um negócio que, assim, a gente incentiva. O Klaus, cara, acho que é a pessoa que eu conheço que mais faz isso. Incentiva, sim, o open source, é interessante, e isso só ajuda a proteger ainda mais, né, a parte de tecnologia como um todo. Então, existe uma das ferramentas mais famosas usadas na segurança digital aí, para monitoramento e alertas, como os ABICs. É uma ferramenta que qualquer um pode pegar e instalar, fazer uma versão dela. Tem, obviamente, as versões pagas, você tem consultoria, você tem outras formas, você pode simplesmente
trabalhar com ela se você quiser, entre outras ferramentas de chamado na área de TI. Então, são ferramentas muito boas, muito grandes, renomadas no mercado aí para você poder trabalhar, elas são open source. Que é a versão Enterprise, você pode usar. Como o Nessus também, que é uma ferramenta fantástica, né? Open source e tem as suas distribuições que são pagas, né? Exatamente. Ou eles vendem como serviço. Hoje, assim, tá muito nessa era de vender como serviço, né? Ninguém hoje mais compra uma caixinha de CD em casa e fala, nossa, eu tenho minha licença vitalícia. Sim, Isso não tem mais, tá né? acabando. É muito rápido a atualização, né? O tempo de obsolescência é muito rápido, né? Sim, então, até as licenças de software que a gente compra hoje em dia, se parar para pensar, você não compra, se você aluga ela. Hoje você não compra mais licença do Office, você paga a anuidade do Office 365. Anuidade. Por quê? Porque daí você vai ter atualização recorrente. É muito melhor para eles, porque eles continuam ganhando, e é muito melhor para vocês, que vocês continuam... Porque está sempre atualizado. Exatamente. Luiz, agora, vamos lembrar o seguinte, o Kairan é uma ferramenta na nuvem e que você pode contratar como um serviço, tá? O usuário pode comprar uma licença, essa licença tem várias categorias, né? Por domínio... você pode comprar uma licença para escanear uma vez só teu site, eu não quero mais, né? Minha aplicação está resolvida, ou durante um mês, quantas vezes eu quiser, né? Ou posso pagar mensalmente aquele domínio todo, posso fazer quantos scans eu quiser, tanto no ambiente de desenvolvimento como de produção, né? Que é bem legal, uma licença única você usa nos dois, né? No Dev e no Production, isso é legal. E você pode ter também uma licença, que é uma licença mais full, né? Que ela te permite escanear N domínios, né? N vezes, por exemplo, vamos supor, Luiz Fernando, que você quer trabalhar como analista de segurança, vender serviços para os seus clientes. Compra essa licença, aí você não tem limitação. Eu tenho 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, preciso escanear uma vez por dia, sei lá, cada vez que eu fizer um deployment, antes do deployment eu vou escanear em dev, depois vou escanear em produção, para ver se a minha infraestrutura também está ok, né? Que são infraestruturas diferentes, né? De dev e de produção, né? Então, isso é legal, então é bom o pessoal saber disso daí, tá? E, então, essa questão do licenciamento do Kairan é sob encomenda mesmo, é preciso fazer um contato conosco para a gente explicar como é que funciona, tá? E aí, eu ia te pedir, Luiz, fala um pouquinho para nós sobre essa questão que você comentou no início, de como a engenharia social também interfere na questão da segurança de aplicações web. Eu acho que, assim, obviamente, empresas são feitas de pessoas, né? Então, isso é uma coisa antiga que todo mundo já ouviu falar 1000 vezes. E se elas são feitas de pessoas, as pessoas também criam falhas de segurança, né, humanas. Então, o que acontece? Existem vamos dizer assim, técnicas famosas, como phishing, que é o quê? Eu não consigo identificar um link suspeito. Muitas pessoas não conseguem perceber que estão sendo manipuladas por um link que recebeu por e-mail, por um PDF, mas existem coisas mais complexas do que isso também. E elas partem do quê? De você misturar a sua vida social com o seu ambiente corporativo. Principalmente se você tem um alto cargo. Você é um diretor financeiro, você é diretor de uma empresa, que você tem uma caneta pesada dentro da empresa para você tomar uma decisão. Então, você tem que tomar cuidado para que as pessoas não escaneiem você. Sabe aquele velho ditado assim, se alguém quer te prejudicar, te fazer mal, ele vai ser a pessoa mais legal do mundo com você? Ele não vai te tratar mal, ele quer entender, ele quer aprender sobre você. E a rede social, ela exporta muito isso. Eu e o Cláudio, a gente teve alguns casos que a gente já alertou de clientes nossos. E, o cara vai na rede social, legal, tem orgulho da empresa, ele pega e tira uma foto com um crachá, vai lá e põe um crachá. O que tem no crachá? Código de barra, o nome completo dele, às vezes o CPF, e as pessoas não prestam atenção. Elas olham assim... de tal coisa do setor X. Pronto, exato, já é o suficiente. Não, eu tenho que tomar cuidado com o meu cartão de crédito porque eu tenho que tampar os númerozinhos. Isso é uma coisa, mas o teu crachá da empresa é importante. A gente recebeu um caso que era assim, uma pessoa ligou, né, para um setor da empresa e falou, olha, tudo bem, vou inventar os nomes, né, sei lá, o João levou o Marcelo no hospital, tá meio ruim, ele pediu para que você fizesse isso para mim, assim, assado. Você pode, por favor, executar? Então, assim, ele escaneia uma pessoa e utiliza outra pessoa para tirar a informação de dentro. Olha, acessa aqui, me dá o acesso, me dá a senha, como é que acessa, como é que funciona. E as pessoas vão transitando e passando informação sem ter noção do que elas estão fazendo. Isso é uma coisa, usar e-mail da empresa. Puxa, isso é um negócio que não é para fazer, não façam. Não usem o e-mail corporativo
para você comprar na Americanas, para você comprar no e-commerce, para você comprar numa loja do teu bairro. Não façam isso. Use o seu e-mail pessoal. Da empresa para um amigo. Posso Exato. mexer aqui no seu computador? Daí o computador da empresa, digamos assim, notebook, às vezes o pessoal Né? leva para casa. Não mistura. Utilizem, né, e-mails temporários, está cheio de ferramenta, muita gente não conhece. Digita no Google assim, e-mail temporário. Cara, você vai ver um monte de site que te oferece um e-mail que dura 15, 20 minutos, 1 hora. E aí você usa aquilo para fazer um cadastro de uma coisa que você não conhece, entendeu? Tem que ter esse cuidado, sabe? Usar proteção, o 2FA, né, de 2 fatores para tudo que você faz. É chato, tem que estar com o meu telefone, tem que estar com o meu relógio para acessar, não é só usuário e senha, é importante. Precisa disso, né? Tudo isso está por trás da engenharia social. Um token físico. Então eu consigo fazer a autenticação de fatores em diversos dispositivos, só com esse token físico. Ele substitui o celular, né? E se torna mais seguro, porque até mesmo você pode entregar para o seu técnico ou para o seu responsável, que vai ter as senhas, e na hora você recolhe dele, né? Isso seria algo bem legal, bem mais seguro. Bacana. Exatamente. Tem versões com impressão digital, né? É claro que tudo é hackeável. Qualquer coisa é hackeável. Isso aqui poderia ser hackeável, mas é mais um ponto a mais segurança. É mais uma camada de proteção. Exatamente. Esse lance de scan facial e tudo mais, toma cuidado com a tua câmera do teu telefone, câmera do seu computador. Não achem que somente porque a luzinha está ligada, ela está com a câmera ligada. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Existem situações, principalmente se você trabalha numa grande corporação, né? Então, assim, coloca a proteçãozinha. Eu tenho a minha proteçãozinha. Se eu fechar aqui, minha câmera está sempre desligada, ninguém consegue identificar. Então, isso é uma coisa que é importante você ter, sabe? E, assim, recebeu ligação, e-mail, telefonema, WhatsApp, nunca executem, nunca entreguem. Tal pessoa pediu para falar com você. Validem, entendeu? Mas validem mesmo, porque tudo isso está envolvido. E a gente tem histórias, infelizmente, né, são histórias muito ruins, a gente não pode citar nomes, mas de empresas que elas vieram à falência por causa de uma falha de segurança. Então, assim, ligaram como se fosse do banco, convenceram a pessoa que era de mais idade, não tem noção nenhuma do que estava fazendo, e eles perderam aí mais de R$200 mil em transação fria que foi feita por causa de engenharia social. Eu falei com seu filho, que é tal pessoa, e não. Convence, sabe? Sim. Então é o tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado. Legal. E, Klaus, me diga uma coisa, a questão de infraestrutura, como que você recomendaria para proteção de DNS? O que você recomenda aí para o pessoal? Para DNS, geralmente, eu tenho um domínio para o meu site, que por e-mail, eventualmente, vamos dizer assim, um domínio comercial, que eu só uso para ações comerciais e sociais, vamos dizer assim, né? E eu tenho outros domínios que eu não divulgo para ninguém, e eles são privados, então, geralmente, eles não são .br, justamente para evitar o ruiz, para não ver o nome da pessoa ali, responsável e tudo mais, que eu uso para coisas internas. E esse DNS, ele trabalha geralmente bloqueado, boa parte dos links ou via VPN, então mesmo que a pessoa consiga escanear e encontrar o URL não é acessível, ou através de Zero Trust, que é um conceito novo que está surgindo, que é você abrir um portal web onde você consegue acessar os seus URLs internos, tipo uma extranet, melhor dizendo. Tipo um Dynamic DNS, o pessoal usa muito na área de security, de segurança, para gravadores de vídeo na rede. Então, tipo, eles criam um cloud, você tem um QR Code no equipamento e ele está lá com o Dynamic DNS, né? Então, os IPs são variáveis. Isso seria uma opção. Até mesmo para um domínio, às vezes um DNS temporário. Da mesma forma que tem e-mail temporário, quem usa muito isso de domínio temporário? Tor. As redes Onions, por exemplo, com aquelas URL gigantescas, às vezes tem URL que dura 10 minutos. É aquele público que vai acessar, vai embora. Ou tem domínios que vão demorar 5 minutos, 10 minutos lá, e a pessoa já tira do ar aquele domínio e para de resolver. E tem gente que também não coloca nem domínio, deixa só por IP, mas aponta diretamente do DNS interno. Então, às vezes é um DNS que só resolve na sua empresa ou só no seu grupo que você definiu, uma DMZ, às vezes você pode criar uma rede de DMZs entre os seus amigos ou enfim, sua equipe de trabalho. Parceiros, empresas que trabalham juntos, sedes, né, matriz na zona de DNS interna, por exemplo. Então,
Isso geralmente é usado muito em empresas grandes e que elas têm muitas filiais. Acaba sendo uma intranet para pensar, mas de uma maneira mais prática. Tem o seu domínio de venda, o domínio que você vai divulgar para os seus clientes, mas assim, você vai ter os seus serviços, coloca os seus serviços no domínio. E se você tiver situações que você venda serviço como web também, tem um domínio para os seus clientes e tem um domínio para você. Então, assim, tem minhas coisas internas, meu monitoramento, minhas ferramentas internas, uso o meu domínio dos meus clientes, que são contrato, e domínio do meu comercial. São 3 domínios diferentes, eles podem, de preferência, bem diferente uns dos outros, para que não seja, tipo, nimbus.inf.br, nimbus.network.com, tipo, coloque algo bem diferente para que a pessoa não tente fazer esse scan. E de preferência anônimo. Quase irrastreável. Né? E de preferência anônimo. Por quê? Porque também existe rastros na internet que você consegue buscar pelo nome da pessoa, por e-mail ou pelo certificado digital. E, inclusive, o Kairan faz isso. O Kairan, ele te traz esse dado. Entendeu? Exato. Justamente para evitar que ferramentas como o Kairan consigam fazer isso com você. É muito fácil. Tem um site Ruiz que faz isso na hora, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta disponível na web, né? É algo que eu recomendaria fazer esse tipo de situação. Esses domínios secundários, de preferência anônimo, que não seja .com.br. Tem vários aí no GoDaddy, por exemplo, você compra por R$70 e mais R$14 você coloca um anônimo lá para não saber de quem que é, para não saber que é daquela empresa. Isso não significa que não vai evitar que alguém não consiga encontrar. Talvez encontre. Às vezes encontre por causa de range IP, por exemplo. Mas dificulta muito, né? Tipo Amazon, Azure e Oracle, elas são grandes players do mercado. E os IPs deles têm um range. E todo mundo conhece esse range. Você faz o scan desse reverso, você vai encontrar com o DNS reverso. Todo mundo sabe que o 8888 é o IP do Google, né? Exatamente. Sabe, né? Então, todo mundo sabe. A gente não significa que a gente está protegido. A gente só coloca pedras no caminho para dificultar o processo. Eu vou abrir aqui, o pessoal, os participantes, as attendees aqui, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no Q&A aqui, tá? Ou no chat, fiquem à vontade, pode fazer perguntas diretamente ao Klaus aqui, ao Luiz, ou para mim, fiquem à vontade, pessoal. A gente está agora aí passando mais para falar sobre essa questão de segurança mesmo, né? Quer como falar alguma coisa, Luiz? Eu vou até fazer um adendo aqui, né, do que a gente acabou de falar, sobre essa parte de você não acreditar e tudo mais. Um pouco antes da gente começar a conversar, eu vi uma matéria que a Trajano, né, na Magazine Luiza, ela teve o WhatsApp dela clonado hoje. Então, assim, vai nesse nível. Eles clonaram o WhatsApp dela e usando o nome dela para pedir dinheiro para alguém. Entendeu? Sendo que ela está entre as 10 mulheres mais ricas do país. Não é o primeiro caso, né? É nesse nível, assim. Se eles fizeram isso com a Trajano, você imagina com quem não tem, né? O mínimo de alguém assim, de uma rede protegida em volta de você, né? De suporte, né? Não tem nenhum de suporte. Sim. Exato. Então, a gente até bateu um papo sobre isso, a gente fala bastante sobre esse lance de cartão de crédito. Pô, clonaram o meu cartão. Não clonaram o seu cartão. Roubaram o seu cartão. São coisas diferentes. Você vacilou com o número, você deixou ele exposto, você entrega o teu cartão em todo lugar que você vai pagar, você dá na mão dos outros. Aí o cara tem uma caneta, um relógio, uma câmera, ele grava o teu número. Aí ele vai lá e passa lá no Ceará, faz uma compra. Hoje tem o recurso do cartão virtual, né? Que você pode assim, emitir ele não arrisquem. Uma vez só, né? Vale uma vez só, ou um período de tempo, você usa o cartão virtual, seja ele presencialmente, apresentando, né? Ou você pode utilizar ele virtualmente também na internet, né? Eu não faço compra nenhuma se não for com cartão virtual na internet. Os meus números, os meus cartões físicos, todos eles são raspados, né? Eu tiro os números, raspo, guardo ele no meu cofre, né? Um cofre digital, tenho ali se eu precisar um dia, porque tem algumas coisas que você só consegue fazer com cartão físico, né? Por exemplo, pagamento recorrente de Google Pay, Apple Pay e tal, você precisa do cartão físico. Verdade. Mas assim, é uma questão que as pessoas precisam pensar sobre isso. Não quer raspar? Põe uma etiqueta, põe alguma coisa em cima. Evitem quando alguém pegar o teu cartão e nunca entregue o cartão para alguém. Vá lá e faça você mesmo, né? Então, começa em casa já o aprendizado sobre essa parte digital e falha, né? Porque a tendência ela é piorar.
As pessoas precisam aprender mais sobre isso. E na parte de tecnologia, não precisa de grandes investimentos para começar. É óbvio que tem níveis e níveis, né? Mas a tecnologia open source está aí mesmo para ajudar todo mundo. O Cairo é uma ferramenta acessível. Ela é uma ferramenta acessível que ela pode te economizar centenas de milhares de reais. Acredite, porque se você for pego por um ransomware, ela vai fazer parte do seu canivete suíço. Ou ransomware, ou mesmo uma exposição de dados sensíveis, né? Às vezes a pessoa pode acessar de processo que você vai tomar com isso, você vai gastar uma fortuna e se você não quebrar a tua empresa, né? Fora que você vai sujar a tua marca, 10, 12, 15, 20 anos de marca que você criou, ela é destruída em 1 minuto por causa de alguém que conseguiu vazar teus dados. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem multas pesadas para isso, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados pode, inclusive, haver responsabilidade civil, né? Muito pesada nisso daí. E também agora com a PEC que implementou aí na Constituição como direito fundamental a privacidade de dados, então a coisa pode ter que se decidir lá no STF ainda por cima, né? Então, tem que tomar cuidado, assim. É complicado. Eu sou uma clínica pequenininha. Não importa, eles não miram nisso. Eles vão pegar em quem for. E às vezes uma clínica pequenininha, ela tem um investimento que vai ser pequeno, vou investir, sei lá, 10, 20, 30 mil reais no ano inteiro para comprar servidor, para fazer backup, para contratar um profissional e fazer isso, e você não esquenta mais a cabeça, só vai dar manutenção, sabe? Do que você pegar um ransomware desse e ter que pagar 50, 60, 100 mil, ou não conseguir pagar, vai perder tudo, e ponto final, entendeu? Luiz... E também ficar esse adendo, né? Sem ferramenta, o profissional de tecnologia de segurança também não consegue ser muito ágil. Não faz nada. Ele tá falando, poxa, eu tô pagando 10 mil pro cara. Eu tô chutando, né? Mas o cara tá me demorando 1 mês para resolver. Mas o que ele tá usando? Cara, ele tá fazendo na mão? Não automatiza nada. Qual a sua impressão, depois que você usou o Cairo, que você emitiu o relatório, qual a sua impressão, assim, como especialista em segurança da informação? Bom, eu acho que a facilidade que é aquilo que eu comentei, assim, desde o princípio, o que a gente sempre avalia, né? Primeiro que eu acho que todo mundo tem que ter várias opiniões e pode usar mais software junto e você soma, sabe? Uma coisa soma a outra. Sempre vai complementar, eles nunca vão concorrer. Não, eu vou usar esse aqui porque esse é o melhor. Cara, não, invista nesse também, justamente porque ele talvez tenha formas de trafegar que o outro não trabalha. Diferentes, entendeu? Né? Exato, é igual, sei lá... Tem antivírus. E vacina de vírus em geral, assim, de computador, no caso, né? Eu tenho um antivírus, o antivírus tal, ele já sabe como é que funciona, entendeu? Pega um negócio diferente. Então, o que a gente enxerga? A forma de automatizar esses processos, de testar as headers, de testar serviço, a quantidade de variável que a gente tem que definir. Vamos lá, é Java? Não, não é. É .NET? Não é. É PHP? É PHP. É Apache ou é Nginx? É Nginx. Quais são as falhas? Que versão que está? Manualmente, não dá para fazer. E você vai deixar passar alguma coisa. Agora, a ferramenta, ela acelera esse processo. E o porquê que é importante você ter isso recorrente para você? Vou dar um caso aí de um famoso hospital em São Paulo que teve um problema com isso. Por causa de um deploy mal feito, sem uma verificação, eles tiveram um problema de vazamento de dados gigantesco. Por quê? Porque entrou um profissional novo de TI, uma pessoa que não conhece a ambientação, não está acostumado. O que aconteceu? Ele foi lá, fez um deploy, subiu uma versão com coisas que não deveriam. Isso, Barbosa, é uma coisa que a gente nem tocou muito no assunto, que o analista, junto com uma ferramenta como o Cairo, é importante ele conhecer. Por isso que quando você, por exemplo, eu vou fazer uma validação, um ataque no Brasil, nós conhecemos o brasileiro, a gente sabe como o brasileiro desenvolve, a gente sabe a terminologia que ele usa, a gente sabe, olhando pelo tipo do sistema e a versão, como que foi o crescimento e a época de desenvolvimento no Brasil. Usa a versão tal de Java, de PHP, quais são as vulnerabilidades, então a gente já sabe, já tem um caminho desenhado. Isso faz com que a gente consiga avançar e extrair dados e informações que não deveríamos conseguir. Ou seja, já conhece o cacuete do pessoal, né? Exato, isso é muito importante. Se a gente for fazer um scam, prestar um serviço para uma empresa nos Estados Unidos, eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento de como a vida, né, do desenvolvimento de um desenvolvedor lá, e o cara começou a desenvolver em 2015, como é que ele desenvolve hoje lá, entendeu? É diferente. No Brasil, a gente sabe, pode apostar.
Então, você saber o perfil de quem está por trás do sistema também é muito importante. Então, você soma com uma ferramenta. Se resume só a parte application, né? Ela se resume o perfil. Então, às vezes, antes mesmo de você começar a fazer um pentest numa ferramenta, você vai buscar quem é o desenvolvedor. Às vezes, pelo próprio ruído ou por uma assinatura no próprio código. Opa, vamos ver o código-fonte da página. Desenvolvido por fulano. Vamos pesquisar quem é esse cara no LinkedIn. Esse cara aqui é das antigas. Opa, esse cara é das antigas, então a gente sabe mais ou menos como é que ele funciona. E a gente sabe quais são os vertentes que a gente pode bater no código. Inclusive, o exemplo que o Klaus está dando é uma coisa que nós fizemos. A gente encontrou uma empresa, tinha uma vulnerabilidade. O que a gente fez? A gente foi atrás de quem desenvolveu e fomos ver os outros clientes deles, as mesmas vulnerabilidades, todos eles. Então, o cara entregou 30 sistemas no mercado, os 30 têm a mesma falha. Então, eu consegui invadir de todos. Olha que interessante aqui. Esse teste que foi feito nesse cliente aqui, demorou 4 dias, 5 horas e 22 minutos. E ele mandou 512 requests. E 510 mil requests. 510 mil requests. É um absurdo a quantidade de requisições que uma pessoa não conseguiria fazer isso nunca, né? Não, mas nem anos. Se você tentar fazer isso, não tem como. Eu já achei um detalhe bem interessante de segurança aqui, que pode ser algo um pouco fora da curva, que eu, como profissional, não faria. Eu não subiria uma aplicação PHP num IS. A não ser que Exato. Isso muito específica. Sim. Isso é uma coisa que a gente jamais faria, trabalhar com a parte do Microsoft, do IS, para trafegar com o PHP. 2 motivos. Primeiro, o licenciamento. Ou seja, você já está gastando dinheiro. Segundo, a aplicação PHP ela foi desenvolvida em cima de tecnologias open source. Ela foi desenvolvida em cima de Apache e Nginx. Você está indo contra a maré fazendo isso. É a mesma coisa que tentando rodar .NET do Linux. Exato. .NET antigo. Ou seja, se você fosse prestar uma consultoria ou analisar essa aplicação, você já teria esse raio-x. Já teria só de bater o olho ali. Isso é um caso bem importante, assim, a análise, que assim, a grande maioria, isso é uma falha e um problema que é muito difícil de contornar, que é o quê? Pô, legal, tem aí 10 pessoas assistindo aqui ou outras que vão assistir depois. Ele vai olhar e falar, legal, ouvi muita coisa bacana nessa live, mas como é que eu contrato um profissional? Como é que eu vou saber que esse cara é bom se eu não consigo validar ele? Se você é um engenheiro, você sabe avaliar um engenheiro. Agora, se você não é técnico de TI, você não consegue avaliar se ele é técnico. Você, o Barbosa, o Klaus, em 1 minuto, 2 minutos de conversa com qualquer pessoa técnica, você consegue identificar se ela é uma pessoa técnica ou não. Então, o que acontece? Como é que você contrata um profissional e você sabe que você está fazendo isso de uma forma correta? Entendeu? Então, é um desafio muito grande. Todo mundo sabe que a área de TI está numa ascensão absurda. É muito difícil, é caro, é um investimento, e é mesmo. E é necessário. Só que esse caro que você coloca na ponta do lápis, ele vai se tornar nada se você tiver um problema. Pode escrever. Então, é importante buscar profissional, consultorias que pela IB Cyber vocês prestam, o que nós prestamos de consultoria, são N situações que precisam ser validadas, né? Sim. E às vezes, assim, olha, pelo menos faz um scan, já tem uma equipe interna, dá para auditar? Se tem empresas, tem uma equipe de advogados e chamam pessoas internas para auditar eles também, ou engenharia também chamam externo, por que isso não vai acontecer na área de TI? Entendeu? Você não está nadando contra ou com favor de achar o problema e acusar ou apontar o dedo. Às vezes, olha, essa pessoa está viciada, ou a pessoa que ela estava na empresa, ela não está mais. Isso é uma coisa que é um problema muito sério. Você tem uma pessoa que está aquele controle inteiro de rede, ele sai da empresa, e aí? Entrou uma pessoa nova, ele já não conhece mais os caminhos, ele não sabe mais as falhas. Tem uma arquitetura que foi ou um programa, ou a infraestrutura foi montada por um cara das antigas, e o cara saiu, e o pessoal só mantém, só fica apertando os mesmos botões sempre para funcionar. Aí o que acontece? O pessoal vai lá, vamos comprar uma ferramenta para fazer uma análise, para saber como que está essa ferramenta, como que ela está operando, se a gente está descendo. Hoje, né? Exatamente. Só que, às vezes, o cara do compras não tem a mesma visão do TI, então é muito difícil convencer a necessidade de comprar uma ferramenta. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem como profissional, porque, querendo ou não, é a ferramenta de trabalho da TI, de segurança digital. É a mesma coisa que você comprar o Office para um cara de escritório. Cara, eu não posso escrever no WordPad, eu não posso escrever no bloco de notas. Eu preciso... É verdade, tem que ter ferramenta. E aí o Kaizen pode ser uma ferramenta que você pode comprar uma licença para usar uma vez,
ou Exato. definitivamente de acordo com a tua necessidade. Ela é totalmente modular, né? Exatamente, ela é perfeita para vários cenários, porque daí a pessoa pode ser pontualmente para executar, poxa, eu vou só lançar uma aplicação no mercado, mas antes de lançar a aplicação no mercado, eu quero ver se fazer um teste de fogo. Ok. Exato. Luiz, suas considerações finais, meu amigo. Bom, acho que do meu lado é válido para que pelo menos é um bate-papo inicial, né? 1h10 aí de conversa, não dá para aprofundar muito. Isso é um mundo que, se a gente for falar, já vai ficar semanas conversando sobre isso. Com certeza. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam pelo menos assim, não sabem como fazer, não sabem como avaliar. Qualquer coisa que você for fazer ou contratar, primeiro use somente uma técnica na sua cabeça. Faz assim, será que isso aqui está certo ou pode ser um problema? E aí você procura um profissional para te ajudar. Questione. Sempre questione. Eu acho que essa é a mensagem que eu vou trazer. Eu estou com um problema X estranho na minha máquina. Será que pode ser, criptografou, alguma coisa zipou no meu arquivo? Não fui eu que fiz? Meu mouse mexeu, não fui eu? Desliga o computador, tira o cabo de rede, chama o TI. Não fique brincando, porque isso pode ser um problema sério. E isso é um exemplo que eu estou falando, também aconteceu com uma empresa que a gente atendeu. Sim, com certeza. Ele viu as coisas acontecendo e achou que não era nada. E aí, quando foi ver, fantasma não era na assim. máquina. Exato. Sim. Klaus, essa eu acho que é a minha mensagem. As considerações finais, Klaus. Minhas considerações sempre analise a sua infraestrutura interna, principalmente os sistemas operacionais que você utiliza, para ver se é a melhor adequação para cada cenário, né? Como exemplo, a gente viu o PHP com o IS. Tanto a ferramenta do Microsoft quanto o Linux, elas não necessariamente são concorrentes, elas se convergem, então elas acabam se adequando a cada cenário, né? Então, eu olharia para esse lado. Será que a minha empresa está adequada? Será que a gente está usando boas práticas? Desde menores coisas até de processos. Então, você pode começar em casa, já dentro da própria empresa, sobre e-mail, sobre os domínios, igual eu comentei. Se questione, né? Exatamente. E questionando, será que o meu SEO está seguro? Será que ele está atualizado? Eu tenho essa aplicação de mil anos atrás. Ela é importante? Mas ela é vulnerável. Eu tenho quase certeza que ela é vulnerável. Então, o que a gente pode fazer para segurar um pouco melhor essa explicação? Então... e tem aqui um servidor, nunca deu problema, não vou mexer no que está quieto. É aí que mora o perigo, cara. Já aconteceu situações de eu atender clientes que os e-mails ficam internos na empresa. Eu falo, poxa, em pleno 2022, quem que tem e-mail interno? Quem que não está numa nuvem ou uma coisa do gênero? E o cara não tinha backup. Sorte é que ele conseguiu recuperar o disco, mas e se ele não tivesse sorte e não ia ter backup? Porque o backup encheu o disco, mas como nunca parou, nunca me importei. Então, assim, tem gente que... O pessoal às vezes esquece os 3 pilares básicos da segurança da informação, né? Integridade, disponibilidade e confiabilidade, né? Tem que ter os dois, os três juntos. E backup é aquele que volta. Não é só porque o backup deu sucesso. Já fez um teste de backup? Faz o restore, né? Testa. Ele volta. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a todo o pessoal que assistiu aqui, o Fábio, a Hanna, Laércio, Luana, Marina, o Rodrigo, o Vanderlei, a Fernanda, Elimar, Celi. Obrigado pela participação aí, tá? Opa, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver no chat. Quero agradecer o compartilhamento de informações aqui, o Elimar, ok, legal. Obrigado, Elimar. E assim, a gente fica à disposição de vocês, nosso contato aqui, tá? No site da IB Tecnologia, né? comercial@ibtecnologia é o nosso e-mail para o comercial. Mas tem o www.ibtecnologia.com.br, lá você vai encontrar as duas divisões, IB Cyber e IB Tecnologia, né? Em breve estaremos lançando a nossa página exclusiva para IB Cyber aí também, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio inestimável aí de vocês dois aí, tá? Foi muito importante para nos dar esse lastreamento técnico necessário para esse webinar aí. Muito obrado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal.